Olá, meus amados irmãos e amigos que acompanham a nossa EBD online da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje veremos a lição 3, que aborda os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Brilhe justiça. também a luz de vocês diante dos outros. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo geral, esses textos têm como alvo nos levar a compreender que Cristo espera de nós como crentes palavras, gestos e comportamentos que sejam coerentes com a mensagem que Ele trouxe ao mundo. Nosso desafio constante deve ser o de cultivar as virtudes descritas no chamado Sermão do Monte. Dividiremos o estudo seguindo o roteiro da nossa revista Compromisso, que divide assim: o perfil do discípulo de Cristo, Mateus 5, de 1 a 16, conselhos acerca dos relacionamentos, o capítulo 5, 17 a 7, 12, desafios e cuidados a serem tomados pelo cristão, capítulo 7, 13 a 39. Muito bem, iniciando então, vamos para a primeira parte que fala do perfil do discípulo de Cristo. Lembremos que Jesus termina o texto termina no capítulo 4, com Jesus a todo vapor no seu ministério, ensinando em toda a Galileia, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, depois saindo além da Galileia, pelas 10 cidades, a chamada de Decápolis, Jerusalém, Judeia, as margens do Rio Jordão. Ele então está fazendo o seu ministério. Aí ele então começa a falar sobre as bem-aventuranças. Mateus registra aqui no início do capítulo 5 as bem-aventuranças como o início do Sermão da Montanha, chamado Sermão da Montanha. Vamos ler então esses versículos que vai de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, os injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito bem, esse então é a narrativa das chamadas bem-aventuranças ou bem-atitudes. Mateus então inicia o seu ministério com esse texto das bem-aventuranças. Na língua hebraica, a palavra bem-aventurança é asherê. No grego é makaris. Elas têm um significado então de feliz ou ainda constante estado de graça e paz na alma. No texto então, os primeiros que são chamados de felizes são os pobres de espírito. Algumas versões traz humildes de espírito, mas a melhor tradução aqui é a palavra pobres. E é importante a gente saber também que na língua grega existem duas palavras para pobres. Existe penês e existe pitochos ou pitochós. Penês significa o pobre, mas aquele pobre que tem uma vida regular. Ele tem onde morar, ele tem como se alimentar, ele não tem abastança, mas não é como pitochos, que é o pobre ao ponto de mendigar. E a palavra aqui é essa, usada aqui é essa. Então, o pobre de espírito
é aquele que reconhece e se aproxima de Deus sem reivindicar nenhum mérito. Ele se considera um miserável pecador. O melhor exemplo para nós entendermos isso, é aquele exemplo da oração do publicano que ora a Deus batendo no peito, dizendo assim: "Sê propício a mim, pecador", falando com Deus, né? Então, somente quando nós nos reconhecemos miseráveis pecadores, necessitados da graça de Deus, nós podemos ser considerados pobres de espírito. E essa primeira bem-aventurança, ela é básica para todas as outras que o Sermão do Monte vai falar, que Jesus vai falar. Se uma pessoa não se tornar pobre de espírito, ela não vai também se tornar feliz nas outras coisas que Jesus vai falar aqui. A próxima bem-aventurança fala que os que choram porque serão consolados. Então, aquele que não é pobre de espírito, ele também não vai chorar. Ele não vai chorar pelos seus pecados. A palavra aqui, na língua grega, é klaiô, chorar, gemer. Choram porque reconhecem seus pecados. Choram porque sabem que estão ofendendo a santidade de Deus. Quem chora pelos seus pecados, ao ponto de se arrepender verdadeiramente, receberá o consolo de Jesus, que perdoa pecados. A próxima bem-aventurança fala da mansidão. Essa é a próxima virtude do cidadão do reino dos céus. Jesus, ainda em Mateus, ele vai dizer assim: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Essa mansidão que Jesus fala dele mesmo, que ele apresenta, é a mansidão desse bem-aventurado, que vai herdar a terra prometida, o reino dos céus, que age contrariamente à atitude dos perversos, que tem uma felicidade passageira. O Salmo 37, ele exemplifica isso. No Salmo 37, os versos 1, 2 e depois 9 e 10 retratam essa expressão da mansidão. Porque é bem-aventurado o manso. O texto vai dizer assim: "Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde." O verso 9 vai dizer assim: "Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurais o seu lugar e não o acharás." Essa é a atitude do que não é manso. Então, o manso, ele age diferente. Os versos de 3 em diante vão dizer assim: "Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobre isso aí a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal." E no verso 11 então vai dizer: "Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz." Então, os mansos serão felizes e eles herdarão a terra, porque eles têm uma virtude que é a virtude do Senhor, que é manso e humilde de coração. A outra beatitude que aparece no texto é aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse também é um texto que contrasta com Lucas 18, 9 a 14, que fala daquela situação do publicano e do fariseu, né? O fariseu se apega na sua justiça própria. Ele diz na sua oração na praça pública que ele não é como o publicano pecador. O cidadão do reino, ele é diferente. Ele busca com fome e sede e se firma na justiça que veio de Deus através de Jesus, que nos declarou justos
e assumiu o nosso lugar de condenados à morte por causa dos nossos pecados. Jesus nos justificou dos nossos pecados. Então, a fome que nós tínhamos por justificação foi feita por Jesus. Ele é que nos justifica. Então, a nossa sede e fome de justiça é saciada na pessoa de justiça. Então, quando o reino messiânico se estabelecer por completo, essas injustiças serão sanadas. Os misericordiosos são aqueles que põem em ação a piedade. Eles podem esperar a mesma misericórdia tanto da parte dos homens como de Deus. Os limpos de coração são aqueles cujo ser moral está livre da contaminação do pecado, sem interesses ou lealdade divididos. Eles, na possessão da natureza pura de Deus, possuem visão límpida de Deus, que atingirá o seu clímax na volta de Cristo. 1 Coríntios 13, 12, 1 João 2, 3 falam sobre isso. Os pacificadores, assim como Deus é o Deus da paz, lá de Hebreus 13, 20, Cristo, o príncipe da paz, de Isaías 9, 6, os pacificadores no reino serão reconhecidos como participantes da mesma natureza divina e serão devidamente honrados. Todos esses são comentários do Comentário Bíblico Moody. Na seguir, nós temos Jesus falando da função do cristão no mundo, quando ele fala do sal e da terra, em Mateus 13 a 16. Esse é um texto conhecido da maioria de nós, mas é bom lembrar, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Ele vai dizer também: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui então Jesus está falando da função do cristão no mundo. Sal e luz são duas coisas imprescindíveis na vida humana. Então, quando Jesus usa essas figuras do sal e luz para falar dessas atitudes do cristão em relação ao mundo que vivemos, ele está usando essas metáforas que revelam como nós podemos influenciar neste mundo. O sal é essencial para a preservação dos alimentos. Os crentes são uma coibição da corrupção do mundo. Os incrédulos são muitas vezes afastados do mal por causa de uma consciência moral cuja origem pode ser encontrada na influência cristã. Os crentes funcionam positivamente para iluminar um mundo que está nas trevas, porque eles, ou nós que somos crentes, possuímos Cristo, que é a luz. Está em João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz de Cristo, ela deve brilhar através dos seus servos. O comentarista Moody diz que deveria brilhar como um agrupamento das casas de pedras brancas, lá numa cidade da Palestina que podia ser vista o seu brilho de longe. Deveria ser exibida também nos nossos relacionamentos individuais e particulares, na figura de uma candeia que fica no velador da casa. Muito bem, essas então são, primeiro, as bem-aventuranças e, segundo, a função do cristão no mundo, ser sal e luz. Na sequência, nós veremos os conselhos acerca dos relacionamentos, que estão no capítulo 5, 17 até o 7:12. É muito texto, são muitas coisas que estão nesse período aqui do 5, 17 até o 7:12. Então, nós não vamos tratar de todos, mas fizemos alguns destaques nesse texto. Aqui, no início do capítulo 5, versículo 17, Jesus trata do cumprimento da lei do Antigo Testamento. Ele é enfático em afirmar que ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Ele vai dizer assim: não penseis que vim revogar. Ele diz que ele veio cumprir a lei.
A intenção de Jesus aqui é negar qualquer esforço no sentido de anular ou revogar a lei. Alguém que pensasse que ele viria fazer isso. Ele veio para cumprir, né? Cumprir o Velho Testamento, obedecendo a lei perfeitamente, cumprindo seus tipos e profecias e pagando o preço total da lei como substituto dos pecadores. Os crentes têm a justiça de Cristo que lhes foi imputada pela justificação que foi realizada por Jesus lá na cruz, quando ele toma o nosso lugar, nos substitui, morrendo em nosso lugar. A morte pelos pecados seria a nossa morte, mas Jesus morreu a nossa morte, então, nos substituindo e nos justificando. Então Jesus cumpre toda a lei com o seu sacrifício. Ele trata aqui do homicídio e do adultério na raiz do problema que o provoca. No caso do homicídio, o ódio no coração que pode levar ao ato de matar o próximo. O homicídio não começa quando se puxa o gatilho de uma arma ou se usa de outro expediente para matar alguém, mas ele começa com o ódio no coração. Jesus então disse que quando isso acontece, nós já estamos cometendo o homicídio. No caso do adultério, também o adultério não começa com o ato em si, né, da prática, mas começa quando há um olhar com intenção impura para uma mulher. Jesus então trata do pecado do homicídio e do adultério na raiz do problema. Ele então vai além do que a lei dizia. A outra prática da lei que Jesus destaca é com relação a juramentos que nós devemos cumpri-los rigorosamente para com Deus. Não devemos falar que vamos fazer uma coisa e não fazer. Ele vai dizer que a nossa palavra no dia a dia deve ser sim, sim e não, não. E não devemos apoiar em juramentos pelas coisas criadas por Deus. Nossa palavra deve ser essa então, um sim, sim e um não, não. A palavra do crente não deve ser uma palavra que ele precise jurar para autenticar as suas declarações, para confirmar que isso realmente ele vai fazer. Na continuação, Jesus fala sobre o amor ao próximo, onde ele também aprimorou o mandamento. A lei dizia para amar só os que nos amam, mas o cidadão do reino dos céus, ele deve ser capaz de amar os seus inimigos e orar pelos que o perseguem. Esse amor aqui é o amor ágape, prescrito, né? O amor inteligente, que compreende a dificuldade e se esforça em liberar o inimigo do seu ódio. É essa a palavra que Jesus traz aqui. Assim podemos então amar ao nosso inimigo. Essa atitude de amor que consegue amar o inimigo é uma atitude amorosa igual a de Deus para com os homens rebeldes. O texto conhecido do Novo Testamento, de João 3,16, vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de maneira tal que foi capaz de morrer por esse mundo pecador. É assim que o cidadão do reino dos céus, de que tanto Mateus fala, deve também praticar o amor. Muito bem. Se ele é capaz de amar os seus inimigos, então, consequentemente, ele é capaz de andar as 2 milhas com aquele que lhe obriga a andar 1 milha. Em síntese, ele é capaz de ter um longo ânimo e não praticar a vingança, assim como Cristo. Lá na cruz, Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na continuação dos versos 9 a 15, nós vamos encontrar a chamada oração dominical, mas que na verdade é um modelo de oração. Jesus mostrou aqui as partes que deve conter uma oração. Alguns acham que essa é uma oração que deve ser repetida assim como está escrita, mas aqui nós encontramos de como nós podemos proceder na nossa oração. Primeiro nós devemos adorar a Deus. Nossa oração deve iniciar com adoração, quando nós dizemos Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Na sequência,
ao dizermos venha o teu reino, nós devemos estar intercedendo para que o reino venha. Como é que o reino vem? O reino vem quando Cristo entra no coração dos homens pecadores. O pedido pelo suprimento das necessidades é o próximo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele fala, perdoa as nossas dívidas, ali então é um momento para nós estarmos confessando nossas faltas e pedindo perdão a Deus. Aqui, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. É importante nós sabermos que aqui é como o crente que já segue a Cristo pedindo perdão pelos pecados que ele cometeu na sua caminhada, naquele dia. Nós já fomos perdoados dos nossos pecados por Jesus ao aceitarmos Ele como Salvador. Mas, como homens falhos, até a nossa partida, até a volta de Cristo, estamos sujeitos ao pecado. Então, na oração, nós podemos confessar esses nossos pecados e pedir perdão por eles. E também saber perdoar aqueles que nos ofendem. Por último, devemos pedir o livramento do mal e reconhecermos que a glória e o poder pertencem a Ele somente. Muito bem, Jesus falou também sobre o jejum. Na lei mosaica, prescrevia um jejum anual, no dia da expiação. Está em Levítico 16, 29. Mas o farisaísmo ele acrescentou 2 jejuns semanais, as segundas-feiras e as quintas-feiras, e os usava como ocasiões para exibição pública de piedade. Mas a verdadeira função do jejum era indicar uma contrição profunda e a devoção temporária de todas as energias à oração e à comunhão espiritual. Mas praticar um jejum para ter espectadores era uma mera exibição que era comum aos fariseus. Jesus não instituiu jejuns para os discípulos, né? O jejum ele é voluntário. Ele aparece, por exemplo, na vida da igreja, lá em Atos 13, 2 e 3. Isso é um comentário também do Moody, comentário bíblico Moody. Na terceira parte, então, nós vemos desafios e cuidados a serem tomados pelo cristão, que estão no capítulo 7, de 13 a 39. O primeiro desafio é de caminhar pela porta estreita. O texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa ordem, então, de porta e caminho, né, sugere a ideia de que para esse caminho existe uma porta. No Evangelho de João nós lemos lá que Cristo é a porta que conduz a essa vida piedosa. Muito bem, lembramos também que os cristãos eles eram chamados do caminho. Muito bem, enquanto a grande massa da humanidade está sobre o caminho espaçoso que conduz à perdição, à ruína eterna, a outra porta e o outro caminho são estreitos que precisam ser procurados. Mas o mesmo Deus que providenciou Cristo à porta, Ele é o caminho. Isso nós lemos lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho estreito leva à vida eterna, que contrasta com a perdição que está no caminho largo. E o nosso desafio como cidadão do reino dos céus é andar no caminho estreito. Na nossa caminhada cristã, Jesus também nos advertiu para termos cuidado com os falsos profetas. Durante todos os tempos, o povo de Deus, ele foi alertado sobre os líderes mentirosos. Nós podemos encontrar isso em abundância no Antigo Testamento, nos textos dos profetas. Desde o Deuteronômio podemos encontrar o povo de Deus sendo alertado sobre a figura dos falsos profetas. Jesus é a figura de lobos devoradores disfarçados de ovelhas. E ele diz que a melhor forma de identificar essas pessoas, esses falsos profetas,
são olhar para os frutos que eles produzem, né? O teste do profeta é a sua conformidade com a Escritura. Daí a importância de nós, como cidadãos do reino dos céus, crentes em Jesus Cristo, conhecermos a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra, ao ouvir uma palavra que não condiz com a palavra de Deus, nós vamos poder identificar. Lembro-me da ilustração sobre as pessoas que trabalham com dinheiro. Dizem que as pessoas que identificam o dinheiro falso, elas nunca pegam o dinheiro falso, elas trabalham com o dinheiro verdadeiro. E de tanto se acostumar a pegar o dinheiro verdadeiro, quando elas tocam numa nota falsa, elas já identificam de cara. Nós, como cristãos, devemos conhecer profundamente a palavra de Deus, estar sempre alimentados por ela, para que não venhamos a ser enredados por doutrinas falsas e caminhos tortuosos trazidos pelos falsos profetas. Principalmente no tempo de hoje, precisamos muito saber ouvir e confirmar com a palavra de Deus. Finalizando, ainda sobre esses cuidados que o cristão deve ter, e fechando o sermão, destacando a importância desse ensino para o cristão, Jesus fala sobre o fundamento da fé do cidadão do reino dos céus. Ouvir para obedecer os ensinos de Jesus é o mesmo que construir uma casa sobre a rocha. 1 Coríntios 3,11 diz que a rocha é o próprio Jesus e seus ensinamentos. Ouvir e não obedecer, e não colocar em prática esses ensinos, equivale a construir uma casa sobre a areia. Quando os temporais vêm na vida do cristão, que não tem uma firmeza na rocha que é Cristo e na sua palavra, é muito fácil sermos derrubados pelos temporais e as tempestades da vida. Mas quando ficamos, edificamos cada dia a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, nós ficamos fortalecidos para enfrentar as tempestades, as tentações, as situações que vêm sobre a nossa vida de supetão, e assim podemos permanecer firmes. O meu desejo é que tenhamos sido edificados com essa palavra. Vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus, vamos ler os próximos capítulos de 8 em diante para acompanhar as próximas lições nas semanas que se seguem. Que Deus nos abençoe e continue a nos guardar nesse tempo tão difícil.